Então, eu tentei organizar essa informação de uma forma que não ficasse tão associado a aquele conteúdo que a gente vê dentro da sala de aula, né? Então, com certeza aqui, eu tentei compilar ao máximo para transformar esse assunto numa forma bem simples, tá? E a melhor forma que eu encontrei para poder, talvez, apresentar isso para vocês foi nessa forma aqui, que vocês estão vendo aí nessa apresentação. Então, vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão habituados a ver, porque eu acho que não tem como a gente, talvez, ser direto e fazer a abordagem do assunto, né? Na forma de slides. Então, assim, é uma ferramenta que, para mim, também há pouco tempo que eu tenho utilizado ela para outras funções, mas resolvi colocar ela para tentar mostrar e transformar os conteúdos de forma mais simples, tá? Então, assim, eu vou ter que mexer bastante na tela, então, qualquer dúvida, qualquer coisa, se não estiver aparecendo, vocês podem me perguntar, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala em conduta obstétrica, e principalmente quando a gente fala em distocia na vaca, a primeira coisa que a gente tem que lembrar e que a gente tem que pensar, isso vale para outras espécies também, mas como o nosso foco aqui é ruminante, é que a gente tem uma condição muito importante a ser definida, que é o parto. Então, o que é o parto? O parto, ele é um fenômeno completo, né, que o objetivo dele é praticamente fazer a expulsão do feto, né? Então, a gente vai ter uma gestação durante um período, e após esse período, né, no momento em que o feto ele estiver pronto, né, ele atingir a maturidade pulmonar dele, ele vai desencadear, né, através da liberação de corticoides, né, a gente vai ter a deflagração do parto. Então, o que o parto é? O parto, ele é um conjunto de fenômenos. Então, a gente vai ter aqui os fenômenos que são o que a gente diz de fenômenos ativos ou dinâmicos, que é todo aquele eixo hormonal que ele envolve desde a secreção de corticosteroide, lá da adrenal do feto, até, e que vai, a partir daquele momento, desencadear esse eixo, né? A gente vai ter liberação de vários outros hormônios, e isso vai fazer com que a gente comece, inicialmente, com um quadro de contrações uterinas, tá? E a partir das contrações uterinas, reflexamente, o animal ele vai passar a ter as contrações abdominais em maior proporção, que vão se juntar a essa contração uterina, e o objetivo é fazer a expulsão, então, do terneiro ali. Tá? Juntamente com esses fenômenos ativos ou dinâmicos, a gente vai ter também os fenômenos passivos. Então, o que são esses fenômenos passivos? Os fenômenos passivos são aqueles relacionados ao efeito inicial hormonal e mecânico, né, do bezerro, mas principalmente a questão da atitude fetal, né? Então, o que é isso, né? A atitude fetal é o comportamento que o feto ele vai ter no interior do útero, que é o fato dele se movimentar e ele se inserir dentro de um canal do parto. No momento que ele fizer essa inserção no canal do parto, o mesmo vai começar a ter um aumento no estímulo de dilatação. Então, a gente passa a ter uma dilatação que ela é inicialmente hormonal, mas depois ela vai ser mecânica pelo próprio estímulo do feto no canal do parto. Tá? E a gente vai ter também, como um fenômeno passivo importante, a insinuação e ruptura das bolsas. Então, a gente vai ter a bolsa alantoidiana, que normalmente é a primeira a se projetar, promovendo uma dilatação do canal do parto, e a gente vai ter depois a amniótica, que também vai ter esse efeito, e por último, a gente vai ter o efeito do feto. Então, essa associação dos fenômenos ativos ou dinâmicos e dos fenômenos passivos vai gerar o que a gente chama de, o que se manifesta como fenômenos clínicos. E através desses fenômenos clínicos, a gente vai determinar e a gente vai delimitar as fases do parto.
Então, todo o processo de parto, ele é constituído de 3 fases, ou de 3 períodos. A gente vai ter a primeira fase, que é a fase ou o primeiro período, que é a fase de dilatação ou de insinuação. A gente vai ter a segunda fase, ou segundo período, que é a fase de expulsão. E a gente vai ter o terceiro período, que é a fase de eliminação de anexos. Tá? Então, o primeiro período do parto, ele inicia lá com as primeiras contrações uterinas, e ele vai terminar com a ruptura da bolsa elantoideana, e a duração dele pode variar de 1 até 24 horas. E nesse período, a gente vai ter uma série de sinais que o animal ele apresenta. Então, a vaca ela vai começar a apresentar alterações de comportamento, no qual ela vai ficar quieta, ou ela vai ficar inquieta, ela vai ter, às vezes, uma micção frequente, ela vai começar a escoiciar o abdômen, a olhar para o flanco, como se ela tivesse um sinal de cólica, ela vai se isolar do rebanho, e aí as contrações elas vão se intensificando. Então, normalmente, no início desse processo aqui, o animal ele vai ter uma contração a cada mais ou menos 10 minutos, e quando estiver chegando mais para o final desse processo, a gente vai ter um número de contrações que podem chegar a 8, aí, mais ou menos, a cada 10 minutos. Então, as contrações elas vão aumentando. Tá? Então, é isso aí que vai acontecer nessa primeira fase de insinuação ou de dilatação. Então, essa fase é uma fase preparatória, em qual o canal do parto vai ser transformado, né, em termos de dilatação, de lubrificação, de umidade, para que o feto ele seja expulso. A fase de expulsão, por sua vez, ela vai ter o início na ruptura da bolsa elantoidiana, ela vai terminar depois da expulsão do feto, e normalmente a duração dela é uma duração mais rápida, em torno de 1 a 4 horas é o período que levaria para o feto ele ser expulso. E aí a gente vai ter uma seguinte situação, né? Nesse momento aqui, é aquele momento em que o feto ele entra, propriamente dito, dentro do canal do parto. Normalmente o animal ele vai se deitar, e aí a gente vai ter a questão dele se deitar em decúbito external ou lateral, e ele vai ter esse comportamento, né? Então a vaca ela se deita, ela vai começar a intensificar as contrações. Normalmente o bovino ele tem uma tendência a permanecer às vezes mais tempo em decúbito external mesmo do que propriamente lateral, e essas contrações vão fazer com que o feto, ele no caso aqui, ele seja expulso, tá? E aí, numa fase um pouco mais avançada ou final da expulsão, a vaca ela vai se deitar em decúbito lateral, porque na hora que ela se deita em decúbito lateral, ela vai ter mais força para contrair, ela vai aumentar o espaço dentro do útero, o espaço abdominal, e ela vai conseguir jogar esse bezerro para fora. Tá? Então ela vai se deitar normalmente só no momento final ali, na hora que as contrações elas realmente se intensificarem, tudo bem? E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter a saída desse feto, tá bom? E posteriormente ela vai fazer o quê? Em condições normais, ela vai levantar, ela vai ver o bezerro, o terneiro, e ela vai lá lambê-lo, né? Ela vai começar a cuidar dele, vai ter essa interação entre a cria e a mãe, tá bom? Então é isso aqui que vai acontecer. E essa fase, então, é a fase que dura de 1 a 4 horas. A terceira fase, que é o terceiro período, ele que não é o foco, obviamente, do que a gente vai falar hoje aqui, mas é para fins de conceituais, né? É o período em que a gente vai ter que ter a expulsão da placenta. Esse período de expulsão de placenta, o ideal é que ele ocorra nas primeiras 6 horas após o parto, né? A gente pode esperar até 12 horas para que isso aconteça, mas o ideal é que quanto antes, melhor. Tá? E quando o animal é submetido a uma cesariana, esse período ele pode ser superior a 10 horas. Então, normalmente, toda vez que a gente tiver alguma coisa assim, às vezes a gente acaba fazendo um tratamento prévio para tentar acelerar essa expulsão da placenta, porque a retenção de anexos traz um problema muito sério para a vaca, tá bom? Então, tendo definido isso aqui,
o que eu quero colocar para vocês? Tirando qualquer situação que fuja dessa aqui, que é a vaca conseguir parir, a gente pode considerar que a gente esteja lidando com um processo de distocia, tá? Por mais que a gente tenha definições bem específicas dos tipos de distocia ou do que está acontecendo, né, o tipo de distocia materna e fetal, o que pode levar a isso, é interessante a gente falar o seguinte: se fugiu do que é o normal, está alterado. Então, a partir do momento que alterou, eu tenho uma possível distocia e eu vou ter que lidar com essa distocia. E a partir daí, aí entra numa outra situação ou numa outra condição, que é a conduta que o médico veterinário, o obstetra, vai realizar, né? Lembrando que não é uma especialidade, isso aí é inerente, né, à profissão, então qualquer médico veterinário é apto a desenvolver qualquer uma dessas manobras, dessas atividades, no intuito de fazer com que tenha o nascimento ou a expulsão do feto. Vou usar esse termo expulsão, que eu acho que é o mais correto para esse momento. Qualquer dúvida, então, vocês podem interromper. Então, o que o obstetra, o que o veterinário ele vai ter que fazer? Ele tem vou colocar 5 condutas ou 5 condições que o veterinário ele tem que atentar, e normalmente a gente vai seguir essa sequência aqui. Então, ele vai ter que pensar no exame clínico geral da vaca, ele tem que avaliar a vaca, ele vai ter que inspecionar a vulva, depois ele vai ter que inspecionar a vagina, e depois ele vai ter que fazer o cuidado neonatal imediato no caso do feto estar vivo, porque muitas vezes a conduta obstétrica ela vai se desencadear numa situação em que o feto ele já está inviável, tá? Por quê? Porque às vezes tem demora na chamada, o veterinário às vezes demora a chegar até o local, e tendo em consideração que a segunda fase do parto é uma fase muito curta, de 1 a 4 horas ali, às vezes a gente chega depois disso, e às vezes o feto ele já não tem mais vida, tá bom? Mas qual que é a importância da gente estabelecer essas condutas? O exame clínico geral da vaca, ele é de extrema importância para a gente verificar se eu posso ter situações concomitantes ali que podem estar contribuindo para a vaca ter uma dificuldade em parir um terneiro, né? Então, a gente vai avaliar sempre a aparência da vaca, verificar se a vaca visualmente é uma vaca que parece para ti saudável, né, que tem um score de condição corporal bom, que tem um pelo liso, que tem um sistema mamário desenvolvido, tá? A gente vai tentar conter essa vaca para exame físico, caso ela não esteja deitada, né? E a gente sempre vai pensar nisso aqui, ó, a gente sempre vai buscar sinais de paresia puerperal bovina, que é a hipocalcemia pós-parto, mas ela pode começar um pouquinho antes e às vezes a vaca não consegue parir por conta disso. E a gente também vai verificar se existe mastite, tá? Então, sempre que for avaliar um animal que está no momento do parto ali, a gente avalia em busca de sinais de hipocalcemia, a gente avalia em sinais de mastite, porque a mastite, principalmente nesse início do parto, às vezes coliforme,ca ambiental, ela pode gerar quadros toxêmicos que vão fazer com que a vaca ela não consiga expulsar o feto, tá? Normalmente, quando a gente faz o exame clínico da vaca, tá? Quando a gente faz esse exame clínico geral, a gente vai procurar uma situação que é a situação da inércia uterina ou da hipotonia uterina, tá? Por quê? Porque às vezes está tudo certo com o bezerro, com o feto, e, entretanto, a vaca ela tem um quadro de inércia uterina, no qual ela não vai ter contrações suficientes para fazer com que esse feto ele seja expulso. Tudo bem? Então, a inércia uterina ou hipotonia é uma condição que leva à distocia, é uma condição importante, e a gente pode ter ela classificada como primária ou secundária. Mais comum é a primária, tá? Que normalmente está associado a deficiências de minerais, como cálcio, ou hormonais da ocitocina, e no caso da primária, normalmente o animal ele não tem contração nenhuma,
Tá? Então, no momento que você está examinando a vaca, você não consegue perceber a vaca contraindo. Então, na hipotonia primária, o que, que vai acontecer? O animal, normalmente, ele não tem contrações uterinas, tá? Ou as contrações, elas são muito fracas e já pararam, tá? E normalmente, essas contrações, elas estão associadas à deficiência de cálcio ou até mesmo de ocitocina. Então, normalmente, quando o animal ele desenvolve um quadro de hipotonia primária, o que, que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que tratar esse animal, tá? Então, a gente vai tentar utilizar o gluconato de cálcio e a ocitocina, tá? Então, podemos usar aqui a ocitocina nessa dosagem, que varia aqui de 20 até 200 unidades internacionais por animal, mas normalmente a dose usual para o trabalho de parto, ela vai em torno de 50 unidades internacionais por animal. A gente faz 1/3 dessa dose intravenosa e faz o restante intramuscular ou subcutâneo. E suplementa com gluconato de cálcio. Para quê? Para estimular o processo de contração. Levando em consideração que é interessante que o animal ele tenha contrações, até mesmo para auxiliar no momento, se você precisar resolver algum outro problema em termos de correção de posicionamento fetal, até mesmo fazer uma tração desse feto. A inércia secundária, ela é o oposto, não que ela seja o oposto da primária, mas o histórico, ele é um histórico bem diferente. Normalmente, as contrações, elas vão se iniciar normais, ou o animal vai ter muita contração, até uma contração muito forte no início, e depois elas vão parar. E normalmente ela está associada a condições que fazem com que o útero esteja muito aumentado. Então, é comum a gente observar contrações secundárias, principalmente nos fetos que são muito grandes. Às vezes você tem um feto que ele é muito grande, o útero ele está muito dilatado, muito distendido, ele vai fazer muita contração, muita força, e depois ele vai parar, porque ele não vai conseguir, ele vai entrar numa exaustão, tá? E aí ele vai contrair e não vai conseguir dar sequência a essas contrações. E aí, nesse caso, quando você tem um feto muito grande, ou que você tem até uma hidropsia, a gente vai pensar em termos de tratamento, como em relação a se pensar na tração do feto, ou até mesmo na cesariana. Aí vocês podem me perguntar, professor, mas não tem jeito, às vezes a gente vai atender a vaca e é complicado eu saber se essa inércia uterina que a vaca apresenta, eu constatei que ela não tem contração, se ela é primária ou se ela é secundária. Né? Então, o que eu faço nessa situação? Eu vou tratar com gluconato de cálcio, eu vou aplicar ocitocina, eu vou tracionar o bezerro, o que eu vou fazer? Tá? Então, a minha sugestão é que vocês associem um pouco dos dois tratamentos. Então, normalmente a gente vai fazer o gluconato de cálcio, então você faz o gluconato de cálcio para o animal, pode fazer IV, pode fazer, se ele não tiver sinais de hipocalcemia visíveis lá, você pode fazer ele até intramuscular ou subcutâneo, e você vai fazer a tração do bezerro associado. E depois que você retirar o bezerro, você vai perceber se o animal, ou naquele momento, se as contrações voltam. Se as contrações não voltarem, você faz a administração da ocitocina. Tá? Por quê? Porque você já sabe que depois de um tempo, aquele animal ele vai precisar das contrações para fazer com que a placenta ela seja eliminada. Tá? Sem a expulsão da placenta, a gente vai ter uma série de complicações. Então, considerando todas as outras possibilidades, mas levando em conta a possibilidade de uma inércia uterina, e às vezes acontece isso com a gente a campo, a gente não consegue identificar classificar ela como primária ou secundária, a gente pode fazer uma associação dos dois tratamentos. Né? Então, a gente faz o tratamento com a reposição do mineral, hormônio e tração. Tá? E, obviamente, se a gente não conseguir tracionar, porque o feto é muito grande, a gente vai ter que fazer o tratamento inicial, gluconato de cálcio, ocitocina e cesariana. A gente vai ter que partir para uma cesariana. Tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai avaliar é isso aqui. Tá?
a gente vai fazer essa avaliação da vaca. Obviamente que eu falei aqui em tração, né, que é difícil a gente conseguir elencar e caracterizar passo a passo, né, mas o segundo passo que a gente tem aqui é realizar a inspeção da vulva. Então, o que a gente vai verificar ao realizar a inspeção da vulva? A gente vai primeiro ver, existe descarga vaginal? Então, assim, eu tenho alguma secreção vaginal? Na existência de secreção vaginal, qual que é o aspecto dessa secreção? É uma secreção límpida? É uma secreção amarelada? É uma secreção sanguinolenta? Tá? Tem odor desagradável? Né? Ou não tem odor? Porque, assim, o odor desagradável já indica muitas vezes que eu tenho morte fetal, né? Já indica que tem bastante tempo aquele processo acontecendo, né? Eu tenho alguma membrana fetal exposta, né, na região da vulva ali, que às vezes acontece, você vai atender a vaca e você vê as membranas fetais ali, a gente às vezes não consegue diferenciar, né, o que seria âmino, alantoide, mas qual que é o estado delas? Elas estão fresquinhas, né? Quando eu digo frescas, no sentido de elas estão aquecidas, elas estão úmidas, ou elas estão se desfazendo, tá? Elas estão todas retorcidas, retraídas, e você encosta nela, ela se desfaz com facilidade. O que isso mostra para a gente? Isso mostra para a gente o tempo que está decorrendo desde a exposição do alantoide. Então, lembra lá que a segunda fase do parto, ela inicia com a ruptura da bolsa alantoidiana, né, e a projeção do bezerro no canal do parto. Então, assim, se as membranas fetais elas estão se desfazendo, muito provavelmente aquele processo ele já iniciou há mais de 4 horas. Tá? Então, você vai ter que acelerar a sua manipulação e seu exame, porque o animal ele pode apresentar, né, ele já pode estar em sofrimento, né? Então, se você pretende, ou se existe alguma possibilidade de você retirar o feto com vida, nesse momento você vai ter que ter uma atuação um pouco mais rápida, um pouco mais acelerada, tá? E a gente vai perceber também, a gente vai olhar se existe alguma parte do feto insinuada, né? E qual que é, o que está acontecendo, né? Então, uma observação que a gente pode fazer, né? O que está insinuado aqui, né? Então, a gente vê uma pata, a gente vê o focinho, a língua, né? Mas a gente, aparentemente, não vê outra pata, né? Então, pode ser que o problema esteja aí, nessa observação, né? Então, é algo que a gente vai observar. Ou então aqui, né, uma outra situação, né? Que a gente tem as patas, né? E olhando essa imagem aqui que a gente vê saindo pela vulva, o que a gente percebe, né? A gente percebe que a posição do animal, né, ou até a apresentação aqui no caso, então ele pode estar aqui numa posição longitudinal, né, numa apresentação longitudinal, mas ele pode estar com o externo voltado para o sacro da vaca, né? Então é mais ou menos para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, que a gente vai observar o que está aparecendo ali na vulva, tá bom? Então, a gente sempre vai ver o que está insinuado e, a partir do que está insinuado, eu vou começar a tecer na cabeça o raciocínio que eu vou precisar ali para poder tentar resolver o quadro, né? E resolver, né? Normalmente a gente tenta e a gente consegue. E aí, a partir desse momento, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai realizar o exame vaginal. Né? Então, a gente vai ter que fazer o exame vaginal. Então, o exame vaginal, eu posso fazer, às vezes me alivia e auxilia muito no processo, se eu fizer uma anestesia epidural. Então, a gente pode fazer uma anestesia epidural, que ela pode ser aqui entre as vértebras coxígeas, ou ela pode ser entre a vértebra sacral e a vértebra primeira coxígea. Então, que eu estava dizendo aqui, né, que normalmente antes da gente fazer o procedimento, a gente pode fazer uma anestesia epidural com lidocaína, tá? Para a gente promover aqui um bloqueio
só para facilitar a manipulação, porque às vezes a vaca, no momento que a gente vai manipular ela, ela vai contrair tanto, e essa contração ela acaba também judiando muito da gente, tá? Então é o que a gente faz. Posteriormente a gente vai fazer a limpeza do períneo e da vulva, então sempre é importante higienizar muito bem a região do períneo, porque assim nós vamos palpar a vagina e vamos acabar levando sujeira para dentro do útero, tá? E aí a gente vai iniciar o exame vaginal propriamente dito, tá? E quando a gente vai fazer o exame vaginal, a gente tem que levar duas coisas em consideração. A primeira é se eu tenho feto presente na vagina, no canal vaginal, ou se eu tenho feto ausente, tá? Quando o feto está presente, eu vou ter que fazer uma palpação metódica do canal vaginal e do feto, tá? Então, a gente vai fazer uma palpação metódica, e aí a gente vai tentar fazer algumas questões, algumas coisas que a gente tem que fazer ali. A primeira delas é avaliar a viabilidade fetal, tá? Então, como que a gente avalia a viabilidade fetal? Eu posso fazer o reflexo interdigital, então eu vou lá, belisco o espaço interdigital e vejo se o bezerro ele retira a pata, e eu vejo assim qual que é a força que ele está retirando aquilo, né? Quanto mais forte, normalmente mais viável está o feto. Eu verifico se ele tiver cranial, né, se ele tiver com a cabeça insinuada ali próximo ao canal do parto, se ele tem reflexo de sugação, eu ponho o meu dedo dentro da boca dele, verifico se ele vai sugar o meu dedo, né, e se ele estiver em posição posterior, eu posso tentar verificar se ele tem contração anal, tá? Então eu posso fazer essa avaliação. No caso de ele estar numa posição anterior também, a gente pode verificar, numa apresentação longitudinal anterior, a gente pode verificar o reflexo palpebral, né, se existe o reflexo e se tem contração do olho. Posso levar minha mão bem na região do tórax, ali embaixo dos membros torácicos, e tentar aferir a frequência cardíaca desse bezerro, tá? Então, normalmente a frequência cardíaca do feto ali, ela vai estar em torno de uns 120 batimentos por minuto no momento do parto. Então, eu vou avaliar se ela está abaixo disso ou muito acima disso, que essas duas questões, ou muito abaixo ou muito acima, podem estar associadas ao sofrimento fetal. E posso também utilizar, se eu conseguir, a pulsação do cordão umbilical. Então, às vezes não consigo pegar o coração, eu posso descer minha mão para a região mais abdominal, tentar pegar o cordão umbilical e sentir o fluxo ali e verificar se tem pulso, né, desse cordão umbilical. Tá? Então, é a primeira coisa que a gente faz. A gente vai avaliar a viabilidade fetal para saber se eu tenho que correr, eu tenho que retirar ele o mais rápido possível, ou se não, ele já aparentemente está morto, então eu tenho mais tempo para pensar como resolver a situação, né, ou já avisar o proprietário, está morto, vamos ter que fazer tal procedimento, tal condição aqui. E aí, o que a gente vai fazer? A segunda coisa que a gente faz é comparar o tamanho do feto e do canal do parto. Então, a gente vai comparar esse tamanho. E quando a gente compara o tamanho, a gente vai fazer a seguinte pergunta: existe desproporção do tamanho ou estreitamento? Ou seja, o feto é muito grande para passar no canal que eu tenho ali? Tá? Existe uma medida para isso? Não, não existe uma medida para isso, é bom senso. Então você vai verificar, olha, eu acho que ele passa aqui, você vai palpar a cabeça, vai palpar os membros, você vai ter uma ideia do tamanho que é ele, e você tem uma ideia do tamanho do canal que ele tem que passar. Então, quando você palpa e você de cara percebe que a desproporção é muito grande, tá? O que pode estar acontecendo? Eu posso ter um estreitamento ou uma desproporção relacionada a uma via óssea, né, que é uma coisa muito comum, talvez seja uma das causas mais comuns de distocia que a gente vê no dia a dia, que está associada à pelve juvenil, né, que é muitas vezes a imaturidade física da mãe, aquela história, eu vou inseminar a novilha quando ela tem um determinado peso, esperando que daqui a 9 meses ela já vai ter dobrado, né, quase o peso dela, e de repente ela não chega naquele ponto, ela não se desenvolve, então ela vai ter uma imaturidade física, né. É uma situação que a gente pode pegar, não é a mais comum. A mais comum é a pelve estreita.
e normalmente a pelve estreita está associado com erro no cruzamento. Então é você pegar uma vaca, uma novilha ou uma vaca Jersey, e você colocar, por exemplo, um touro de corte nela, sem ter uma adequação ao tamanho dela, né? Então eu já vi muitos casos aqui do pessoal jogar um Brahman numa vaca Jersey, jogar um Red Angus, tá? Um cimental numa Jersey, e o problema causar, né, ter uma questão de pelve estreita, o terneiro não vai passar, porque ele é muito grande, proporcionalmente ao tamanho da vaca. E eu posso ter também, que não é um pouco incomum, né, mas pode acontecer, eu ter um estreitamento secundário de pelve associado a alguma fratura que o animal teve, de repente aquilo calcificou errado e tem um estreitamento lá, né. Quando eu percebo que o animal ele tem uma desproporção ou estreitamento ósseo, tá? Então eu percebo que aquilo é duro, não vai passar, e não adianta eu ficar insistindo em tentar tracionar, eu só vou machucar a vaca, posso quebrar a pata do bezerro se ele estiver vivo, ou vou matar o bezerro. Então o que a gente vai fazer? Se o bezerro estiver vivo, eu vou fazer cesariana. Se ele estiver morto, eu posso fazer a fetotomia, eu posso fazer cesariana para retirar ele. Tá? Mas quando o problema ele está associado a uma via óssea, estreitamento ele é bem nítido ali, você percebe que o canal não tem para onde ir, o que vai acontecer? Partam direto para cesariana, tá? Que seria a melhor opção. A outra situação é quando esse estreitamento ele está associado a parte mole do canal do parto, ou as partes moles da pelve. Então posso ter às vezes um estreitamento da vagina e da vulva, né, que no caso seria mais comum a vagina e a vulva juvenil, ou então a existência de alguma fibrose na vagina ou na vulva decorrente de alguma lesão que o animal teve, de algum parto anterior, edema nessa região, tá? Então edema na região muito edema na região da vulva ali, que não está deixando o animal passar, e pode ter, em algumas situações, um estreitamento secundário, algum hematoma ou até mesmo um tumor. Então, às vezes, a gente vê muito vaca que vai parir que tem um baita de um carcinoma na vulva. E aí a vulva não vai dilatar. E aí, às vezes, o que vai acontecer? O bezerro ele está travado apenas por questões da vulva na extremidade final. Ele consegue passar no canal do parto, mas ele não consegue sair na região ali da vulva. Então, nesses casos, a gente pode fazer o tratamento com uma episiotomia, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como que dá para fazer. Então, ele passa por tudo, mas ele está travado lá nessa região vulvar. Então, o que a gente faz? A gente faz episiotomia, tá? E o estreitamento do canal cervical, ou seja, é a cervix que está com problema, o que eu tenho que avaliar? Eu tenho que avaliar se a abertura é insuficiente, e normalmente, o que vai acontecer nessa abertura insuficiente? A vaca tem dilatação, a cervix está aberta, mas ela ainda não abriu totalmente. Eu tenho que me perguntar, quanto tempo faz que iniciou o trabalho de parto? Qual que é a característica dessa cervix? Ela está macia, ela está elástica, ela está úmida? Tá? Será que o animal está passando por um quadro de inércia uterina? Então, eu posso estimular isso aqui com massagem na região vaginal, tentar estimular um pouco a cervix para ela abrir um pouco mais, ou dar um tempo a mais para o trabalho de parto desenvolver. Então, se eu tenho a primeira fase, que ela é uma fase que dura de 1 a 24 horas e porventura eu não consigo, né, por algum motivo a cervix ela está travando ali, o animal ele está insinuado, mas insinua só uma pata e ele ainda está todo... Ele tem a pata no canal do parto, mas a maior parte dele ainda está dentro do útero, eu posso esperar um pouco mais. É uma alternativa, tá? É importante definir que esse quadro aqui é diferente do quadro de largura insuficiente. O que é largura insuficiente? Largura insuficiente da cervix é quando, normalmente, eu já tenho feto morto. E aí, o que vai acontecer? Esse feto morto, o útero começa a involuir. E a cervix ela fica seca, ela fica dura e ela fica sem elasticidade. Então, o que a gente vai ter nessas questões, tá? Quando eu tenho estreitamento do canal cervical, eu posso pensar em determinar, né, primeiro o tamanho.
Então, o que é o normal? O normal é um canal que passa todo o feto. O que é uma largura insuficiente? É uma largura que permite a passagem só do membro torácico e da cabeça, ou dos membros pélvicos e da pelve. Tá? O que é uma largura insuficiente de segundo grau? Só passo os torácicos. Se eu colocar, só passo o membro, pélvico ou torácico, pode ser os dois, mas se eu colocar os dois e a cabeça no canal do parto, não vai passar. Tá? Aí é uma situação complicada. Dá para a gente tentar dilatar mecanicamente, mas às vezes é difícil. E eu tenho a largura insuficiente de terceiro grau, que é quando você vai examinar e aí só passa 2 ou 3 dedos de quem está fazendo o exame. Obviamente, né, que se eu tenho uma passagem de 2 ou 3 dedos e o parto ele já está adiantado, a única forma de eu conseguir tirar esse animal de lá vai ser por cesariana, tá? Não tem outra alternativa. Agora, na largura insuficiente de segundo grau ou na largura insuficiente de primeiro grau, muitas vezes a tração que a gente faz, ela pode fazer com que a cervix ela se dilate, só que a gente tem que ir devagar para não romper o útero, tá bom? Então é algo que a gente vai fazer, né, que a gente pode tentar fazer. Então, a gente opta sempre em primeira escolha pela tração. Então, a tração ela pode ser manual. Eu posso utilizar, por exemplo, colocação de um cabresto no animal, né, dessa forma aqui, tá? Pegando a boca, pegando atrás da cabeça, pegando a pata, então posso prender a cabeça e prender as patas, tá? Com laçadas, né? Normalmente a gente usa para a pata esse tipo de laçada aqui, tá? Usa esse tipo de laçada para travar a pata. E a gente pode pegar e fazer a tração. Então aqui é uma figura, né, de livro, né, obviamente, mostrando, por exemplo, a tração. Então o ideal é que eu sempre tenha mais 2 pessoas, pelo menos, para auxiliar, tá? Então o veterinário em si, ele vai sempre posicionando a cabeça e acompanhando o movimento da cabeça, e os auxiliares, eles vão puxar as patas. E a tração, ela tem que ser o equivalente ao peso de uma pessoa adulta, então é uma tração que ela não vai passar ali de 80, né, o peso de 80 quilos, né, pode ser um pouco mais, e eu nunca posso puxar as 2 patas ao mesmo tempo. Então, primeiro uma pata, na hora que eu tracionei a pata, eu seguro, vem o outro auxiliar e eu falo, agora você, puxa essa pata aqui, aí ele vai tracionar a pata, vem um pouco, ele segura. Agora você, tá? Então você vai fazendo esse equilíbrio e vai tracionando e vai puxar o bezerro. Se você tentar puxar as 2 juntas, não vai sair. Tá? Pode prender o que quiser ali, você vai só arrebentar a vaca, vai ter quebrar a pata do bezerro, arrancar a pata do bezerro e o animal não sai. Tá? Então tem que ser equilibrado, a força é equilibrada. Primeiro uma pata, depois a outra pata. E por aí vai, consecutivamente. Faz bastante força. Tá? Mas não adianta, é uma alternativa, né, que a gente tem, tá? Para poder fazer, tá? E aí, né, depois que ele começar a sair, né, aqui mostrando só, você pode tirar as cordas, mas normalmente a gente vai tirar, ele vem de uma vez, você tira, depois solta todas as cordas e vai fazer os cuidados neonatais, tá bom? Trouxe aqui para vocês só por curiosidade, que talvez vocês possam encontrar, e na internet tem bastante, que é um sistema de tração que é mecânico, né? Então, existe alguns tracionadores de vaca, né? Então, por exemplo, aqui um sistema HK, que ele apoia na vaca, e aqui tem uma catraca, né? Então, você prende as patas na catraca e você vai puxar. Qual que é a desvantagem desse sistema aqui? A desvantagem dele é que você não consegue, muitas vezes, não trazer as 2 patas juntas, né? Então, na hora que você fizer a força na catraca, ele vai puxar as 2 patas concomitantes. Então, o que você tem que fazer? Você tem que tentar colocar ele em posições diferentes na hora que você vai posicionar a corda, né? Porque se você colocar tudo na mesma posição do braço, por exemplo, e você for fazer o tracionamento, às vezes pode ter dificuldade para passar. Eu já vi utilizar isso aqui, às vezes que eu vi, foi bem eficiente, tá? Então é um sistema que é possível, tá? Vocês até encontram bastante coisa na internet. E esse aqui é outro,
né, que você encosta também na garupa da vaca, tá? Isso aqui ele vai apoiar no chão, e aqui tem uma catraquinha que você vai fazendo força com ela, e ele vai tracionar o bezerro. A vantagem dessas estratégias mecânicas é que você pode trabalhar sozinho, você não precisa de ninguém, não vai ter nenhum auxiliar para te ajudar. Tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tenta fazer. Tá? No caso das restrições, estreitamentos da vulva, a gente vai fazer a episiotomia. E a episiotomia, a gente sempre vai fazer ela lateral, tá? A gente nunca faz na linha do períneo, tá? Porque senão eu posso fazer uma laceração perineal grave, posso fazer até uma fístula aqui, ela pode romper e emendar aqui no ânus do animal. Então, a gente vai fazer a episiotomia, ela é sempre lateralizada. Eu posso abrir ela aqui, se não for suficiente, eu posso fazer outra incisão desse lado, posso fazer uma incisão ventral aqui e outra aqui. Eu posso fazer até 4 incisões pegando essa região. Obviamente que a gente faz isso aqui para evitar a cesariana, tá? Só que a gente está ciente de que se eu fizer uma episiotomia, vai gerar todo um processo de fibrose aqui, então provavelmente num outro trabalho de parto eu posso ter complicações, tá? Então é uma coisa que a gente pode fazer e que é indicado, mas a gente pode ter complicações, então só ficar ciente desse tipo de situação. Então a episiotomia normalmente ela é indicada quando eu tenho um estreitamento na região da vulva. O canal vaginal está tudo certo, mas aqui a vulva não dilatou, não abriu o suficiente, porque tem alguma coisa que está atrapalhando, tá bom? E aí a gente tem as outras alternativas, né, que como eu disse para vocês, a cesariana, no caso muito fechada, a cervix, não tem como passar, né, e a fetotomia, que seria uma alternativa anti-atração no caso do feto morto, né, que aí a gente pode fazer a redução do tamanho fetal, né, para não ter que tracionar. Mas é critério de cada um, né, às vezes a gente acaba tracionando, é mais simples, é mais fácil do que fazer a fetotomia, tá bom? Então, é o que a gente vai fazer. Então, quando tem desproporção ou estreitamento, tá? A gente vai ter essas duas opções aqui, tá? Quando não tem desproporção ou estreitamento, se eu tenho feto vivo ou morto, eu vou tentar a tração, né? Então, eu palpei, não está vindo, por algum motivo ele não veio, eu fiz a palpação dele no canal ali, não tem nada, o que eu vou fazer? Eu faço a tração. E quando eu estou na dúvida se existe desproporção ou estreitamento, o que eu faço? Eu vou avaliar o aspecto do feto. Então, assim, se o feto está vivo, ele está bem, a vitalidade dele é boa, eu vou tentar tracionar primeiro. Se o feto está em sofrimento, ou seja, ele está com a frequência ruim, os reflexos de sucção dele não é bom, então eu posso partir para cesariana para tentar tirar ele de forma mais rápida, tá? Então aí vai depender muito de cada um. Só que, obviamente, vocês têm que pensar o seguinte, eu tenho que ser bem eficiente na minha cesariana para mim conseguir tirar ele rápido também, tá? Então, acho que são duas coisas que vocês têm que ponderar. E quando o feto está morto, né, a gente vai tentar a tração e não conseguiu, a gente faz a fetotomia, tá bom? Então, é uma condição que a gente vai avaliar. Então, sempre compara o tamanho e toma essas medidas, tá? Outra situação que a gente vai ver, no momento que a gente está palpando ali, a gente vai verificar se existe alteração da estática fetal. Então, o que é estática fetal? Estática fetal é como que o feto está apresentado, posicionado e qual que é a postura dele no canal do parto. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que perguntar, existe alteração da estática fetal? Tem ou não? Então, se não tem, o que ele está? Como que ele está posicionado? Ele está posicionado dessa forma aqui, ó. Ele está numa posição, numa apresentação longitudinal, que pode ser anterior, que é quando ele tem os membros estendidos, e na realidade anterior é quando a cabeça dele está voltada para o canal do parto. E aí ele tem uma posição, né, uma postura normal aqui que é estendido. Então o que você vai palpar? Você vai palpar a cabeça, vai palpar os membros. Isso aqui significa que ele está numa apresentação longitudinal anterior. Tá? Então essa apresentação longitudinal anterior, ela normalmente ela não é distóxica. Tá?
é uma apresentação que não é distóxica, é a primeira coisa que você tem que ver. E também ela pode estar na apresentação longitudinal posterior, ao invés de eu pegar a cabeça, eu vou pegar a cauda e vou pegar as patas, os membros pélvicos. Essa posição aqui também não é uma posição distóxica, tá? Não é uma apresentação distóxica. Então, se ele está nessas duas apresentações, as patas estão insinuadas, a cabeça está por cima das patas, eu consigo tracionar um bezerro, eu consigo tirar ele, tá? Se eu quiser, eu não vou ter muita dificuldade para tracionar ele, tá bom? Agora, posso ter uma situação que eu vou ter alteração na estática fetal. Então, quais são as alterações que eu já sei que eu vou ter mais dificuldade para lidar? Vou ter, primeiro, a apresentação. Então, se eu pegar o animal e no momento que eu fizer a avaliação do canal do parto, eu já me der de cara com as costas dele aqui e os membros para lá, então, ou seja, ele está transversalmente, né? Se eu tenho o eixo aqui da coluna da mãe e o eixo da coluna do bezerro ele está transversal à coluna, essa posição já é uma posição distóxica. Esse bezerro não nasce sem eu conseguir, sem eu reposicionar ele no canal, tá? Então eu vou ter que posicionar ele, tá? Para ele poder nascer, senão ele não nasce. Então aqui não tem como eu tirar ele sem eu fazer manobras obstétricas, tá? Então é algo que a gente tem que pensar. Então isso é uma postura alterada, estática fetal, tá? E é uma apresentação que a gente diz que é uma apresentação distóxica, tá? E em relação à postura, né, a gente vai ter a situação dos gêmeos, tá, que a gente pode lidar com isso. Então, às vezes, a gente está tendo dificuldade para tirar, né? Então, e eu não consigo identificar, eu tenho que palpar bem direitinho para ver se não tem gêmeos, porque às vezes eu estou puxando a pata de um e do outro, aí não vai sair, tá? Então, eu tenho que pensar nisso. Isso aqui pode gerar distocia. É um pouco incomum, mas pode gerar, tá? Mas as principais posturas, na realidade, distóxicas, elas são essas aqui, ó. Eu posso ter uma condição de ter um membro torácico ou dois membros torácicos retidos, que é essa situação, olha, não sei se todo mundo consegue entender o que está aqui, mas a gente tem a cabeça, né, uma apresentação longitudinal anterior, porque a cabeça está voltada para o canal do parto. Eu tenho uma pata, um membro torácico insinuado e tenho outro dobrado. Ele não nasce assim, então o que eu tenho que fazer? Tem que posicionar, tem que corrigir essa postura e trazer essa pata para cá. Posso usar a mão, posso usar uma corda para me ajudar, posso usar uma muleta para empurrar, tá? Ou simplesmente a mão, e eu vou tentar fazer o quê? Eu vou tentar posicionar. Uma manobra que a gente usa muito aqui é a retropropulsão. Então, às vezes, eu não vou conseguir posicionar ele dessa forma. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, eu prendo uma cordinha nessa mão, empurro o bezerro todo para dentro de novo, tá? E aí eu vou posicionar, puxar a mão, puxar a cabeça, tá? Se eu tentar, às vezes, puxar a mão dessa forma que ele está aqui com a cabeça posicionada, às vezes eu não consigo. Então, nada impede que eu devolva ele para dentro e depois puxe ele de volta. É mais fácil, tá? Então, é uma situação que vai ter. Então, essa postura aqui é uma postura distóxica, tá? Eu posso ter a cabeça em opistótono ou epistótono, né? Então, ela pode estar voltada para baixo ou voltada para cima. É mais comum em potro isso aqui, mas o bovino também pode ter. Aqui, por exemplo, não chega a ser um epistótono, mas olha só, simplesmente o fato do focinho estar voltado para baixo, ele não vai passar no canal do parto. Então você vai ter que fazer o quê? Vai ter que empurrar ele, posicionar o focinho e deixar o focinho reto em cima da mão. Aí ele vai passar, tá? Então é uma postura distóxica, tá? Então posso ter um membro torácico também dobrado na altura do carpo ou do metacarpo, né? Posso ter a cabeça voltada para a direita ou para a esquerda, isso aqui é comum pegar. Você vai palpar, você palpa os braços, mas onde está a cabeça? Você vai ter que caçar a cabeça e vai tentar puxar a cabeça, tá? Então você vai fazer o quê? Você vai posicionar a cabeça, tá? E na hora que você posicionar a cabeça, ele vem, que é uma beleza, tá? Bem fácil. Né? Então a gente pode usar, às vezes, pegar pela boca e puxar, né? Então a gente vai dar jeito de posicionar, tá? Posso fazer uma laçadinha na boca,
tá? Com ele vivo mesmo, tá? E obviamente se ele tiver morrido é mais fácil, né? Puxar, a gente pode usar gancho, pode usar bastante coisa. Mas a ideia é essa, eu tenho que fazer. Só que na dúvida, gente, o que vocês façam? Façam a retropropulsão, empurra tudo para dentro. Empurra para dentro e aí tenta posicionar dentro e depois traciona. Às vezes tentar posicionar a cabeça com os membros para fora, não vai, tá? Então você volta ele inteiro para dentro, tenta reposicionar. E às vezes você tem que lubrificar isso aqui, tá? Jogar uma mucilagem, jogar até um líquido qualquer ali para poder tentar dilatar um pouco o útero e fazer com que o animal, que a gente consiga manipular ele com mais facilidade, né? Isso aqui é num ovino, mas é só uma situação, olha só. A pata e olha a posição da cabeça. Ele não vai nascer se você não posicionar. Então aqui é o que eu disse, ó. Às vezes tem que voltar tudo isso aqui para dentro para poder posicionar a pata, puxar a cabeça e depois trazer tudo para fora de novo. Tá? Então são situações que a gente pode pegar. Posso ter os dois membros torácicos insinuados sobre a cabeça, né? Numa situação que a cabeça do animal fica embaixo dos membros torácicos. Posso ter a situação dos membros pélvicos, né? Então o animal está numa posição, numa apresentação longitudinal posterior, e na hora que eu vou palpar só tem o rabo dele, a cauda dele aqui no canal do parto, as patas para cá. Então ele só vai nascer na hora que você conseguir estender isso aqui. Eles têm que estender essa pata para ele nascer. Aí você traciona e ele sai, tá? Então é algo que a gente vê também, né? Ele pode ter uma pata ou pode ter as duas dessa forma aqui, tá? E posso ter também ela dobrada sobre o tarso ou metatarso, assim, ó, flexionado. Então aí você vai ter que empurrar ele, achar a posição para tracionar. Aqui só puxar a pata, estender, traciona e você vai conseguir retirar, né? Então o que vai ser o tratamento, né, quando você tem a postura incorreta? Você vai ter que posicionar o animal de forma que ele fique numa postura estendida, tá? E esse tratamento é o que a gente chama de mutação do feto, que a gente vai usar manobras obstétricas, né? Tem a retropropulsão, que é essa que eu comentei, que a gente vai empurrar ele para dentro de volta e depois a gente puxa, tá? Tem a versão, que é você tentar virar um pouquinho ele, tem a rotação, que você vai girar totalmente o feto, tem a reposição ou correção, que eu vou pegar simplesmente uma pata e reposicionar, e tem a tração, né? É algo que a gente usa. Aqui tem uma infinidade de instrumentos, né? Então a gente tem as correntes obstétricas aqui, que são os mais usuais para poder tracionar, né? Tem os ganchos, né? De prender o focinho, tá? Prender, no caso de animal que morreu, dá para colocar no olho, para tentar corrigir cabeça, tá? Tem outro gancho aqui para poder pegar, né? Tem vários ganchos. As muletas, né? Tem vários tipos de muletas obstétricas que auxiliam você a empurrar ele para dentro, segurar ele numa posição e puxar, tá? Mas o principal aqui é as cordinhas, né? Então, essas cordinhas você consegue resolver, né? Consegue fazer, né, a correção da distocia. Então, aqui eu já mostrei lá em cima, né, anteriormente, né, um equipamento de tração, né, qual que é o posicionamento dele, e eu tenho aqui mostrando para vocês o fetótomo, né, então aqui o fetótomo com fio serra para fazer o corte do animal, né, para a gente cortar as partes dele e favorecer a remoção, né, então aqui é um fetótomo que a gente utiliza, e esse aqui é um bisturi de lâmina protegida, né, que dá para mim fazer com uma lâmina de bisturi também a dilaceração desse feto, tá? Então são os instrumentos, os equipamentos que vou utilizar aqui para fazer, normalmente a mutação do feto com a mão, uma cordinha, tá, e um auxiliar, você consegue resolver a maioria delas, tá bom? Então é o tratamento que é feito aqui. Então, só lembra disso, tem parte projetada, empurra para dentro e faz a remoção, tá bom? E a última coisa que a gente vai verificar é se você você corrigiu tudo isso aqui, né? Você pode tentar, ou se você não está conseguindo se enquadrar em nenhuma dessas, você vai estar lidando com outras alterações, né? Então a gente pode ter as anomalias dos anexos fetais, né?
Então, a gente tem aqui alterações do cordão umbilical, que podem impedir o animal de nascer. Posso ter um cordão muito comprido que enrole em todo nele e dificulte a saída dele. Ou então, posso ter um cordão umbilical muito estreito, que também trave o animal para nascer. Tá? Posso ter hidropsia de anexos, né? Então, pensar principalmente no hidroalantoide e no hidroamnion, né? Mas principalmente animais que estão muito distendidos, né? Então essas hidropsias elas podem contribuir para o animal não nascer. A gente tem as deformidades flexoras, né? Que vão dificultar o nascimento do animal. Tem as hidropsias fetais, às vezes o animal ele tem um edema generalizado, às vezes ele tem ascite, que não permite que ele passe no canal. Tá? Ele era um tamanho normal, mas ele tá edemaciado e não vai conseguir passar. A gente tem a hidrocefalia, né? Então um animal com hidrocefalia, a cabeça dele não vai ter tamanho para passar. Então, por mais que o corpo dele seja pequeno, o pescoço, muitas vezes na hidrocefalia ele não vai conseguir nascer. Tá? E a gente tem os extremos, né? Que seriam os monstros, né? Então, uma forma que a gente encontra muito é o xistossoma, o esquistossomo reflexos, né? Que às vezes vocês vão se deparar com algo parecido com isso aqui, né? Que todas as vísceras elas estão para fora, né? Do corpo do feto, né? Então, mais ou menos isso aqui que vocês vão encontrar, e na hora que você palpa os 4 membros da cabeça, ou então você palpa o intestino, depende da posição que ele está. Isso aqui é muito difícil tirar, às vezes só cesariana para conseguir remover ele, né? E às vezes não passa no canal do parto, então tem que fazer fetotomia ou cesariana. E a gente tem uma outra situação e uma outra condição que é o dicéfalo, né? Então, o dicéfalo também é difícil, às vezes, fazer com que ele nasça, tá? Por conta da posição das duas cabeças. Então, na situação dessa aqui, é difícil fazer ele nascer, né? Mas é o extremo, tá? Ele é dos extremos que a gente vai levar em consideração, tá bom? Então, é algo que a gente vai pensar. E tudo isso considerando o feto presente, tá? Quando o feto ele está ausente, né, no canal do parto, né, ou ele está ausente na vagina, o que a gente tem que pensar? A gente tem que verificar se por que ele está, né? Tem que promover aqui o relaxamento da vulva e da vagina, né? Verificar se existe alguma obstrução vaginal, mas principalmente verificar isso aqui, ó. Quando o feto não está ausente na vagina e está no momento do parto, você vai tentar palpar a cérvix. Então, a primeira coisa que você vai pensar é o seguinte: você consegue palpar a cérvix? Se você consegue palpar, significa que provavelmente ela não dilatou. Se ela não dilatou adequadamente, o que você vai fazer? Você vai tentar dilatar manualmente. Tá? Se você conseguir dilatar manualmente, quando eu falo dilatar manualmente, você vai colocar a tua mão, você vai forçar para ver se ela abre, tá? Você vai, se você conseguir forçar e conseguir fazer com que ela abra, você vai explorar o útero, ver o tamanho do animal e ver se você consegue tracionar ele. Se você não conseguir fazer dilatação manual, você vai ter que fazer cesariana, tá? Não tem muito para onde fugir aqui. E a outra situação é essa aqui, ó. Você conseguiu palpar a cérvix? Se você não conseguiu palpar a cérvix, você tem que ver duas coisas. Uma, ou ela está totalmente dilatada, se você não palpou ela, então você vai colocar a tua mão vai entrar dentro do útero. Nesse caso, tu vai explorar o útero e ver o que está acontecendo, né? Porque às vezes o animal está muito lá embaixo, ele não vai nascer porque ele está muito embaixo dentro do útero, tá? Que é uma situação que você consegue corrigir. Agora, a gente fica muito preocupado quando você não consegue adentrar o útero. Então, se você não pode palpar a cérvix, se você não consegue adentrar o útero, existe possibilidade de você estar lidando com uma torção uterina. Tá? Que aí, além da distocice, você tem uma emergência obstétrica. Por quê? Tem graus variados, obviamente. A torção uterina, ela tem graus que o grau leve é até 90 graus.
né, o grau leve ou moderado, o grau médio ou moderado, ele vai numa rotação de 90 a 180 graus, e o grau grave, ele vai ser superior a 180 graus, né? Então, quanto maior o grau de isquemia, maior o nível de isquemia, maior a chance de eu ter complicações, tá? Então, a gente vai ter maiores complicações nesses casos, né? Então, o que, que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar, além disso, a existência de sinais, né? Então, o animal ele vai ter um sinal mais intenso de dor, ele não olha para o flanco, né? Ele fica olhando, desculpa, para o flanco, e normalmente a gente vai encontrar um pregueamento vaginal, tá? Então, olha só, essa imagem aqui, isso aqui é numa égua, tá? Mas olhando com espéculo, né? Então, o que, que a gente percebe? A gente percebe uma prega da vagina, né? Então, na hora que você olha aqui no fundo, você não vê a cerviz, você vê ela torcida. Então, o útero, ele torceu. Então, se a gente olhar, por exemplo, se você pegar numa vaca e você tem essa dificuldade, pega um espéculo, coloca lá dentro e observa para você ver se tem uma torção desse útero, tá? E olhando aqui, você percebe que a prega está nesse sentido, o que, que tu pode fazer? Tu pode tentar entrar com a tua mão nessa prega e tentar fazer o quê? Tentar modificar o posicionamento do útero, tá? Lembrando que, dependendo do grau de rotação, né, de torção desse útero, o envolvimento hemodinâmico ele é pior, e piora o prognóstico do animal, tá? Então, o que, que a gente vai fazer? A gente pode fazer como tratamento a reversão direta, que seria uma condição que tu consegue, em graus menores, tu consegue colocar tua mão dentro do útero e girar ele por dentro, né? É algo que é possível de realizar. Outra possibilidade que você tem de fazer é a rotação da vaca. Então, no lado, para você fazer o movimento contrário ao que o útero fez, tá? É uma alternativa. Porém, eu particularmente acho que quando você está lidando com uma situação de torção uterina, eu partiria direto, né, dependendo do grau, principalmente os graus mais avançados, que você não consegue introduzir nada da tua mão dentro do útero, eu partiria para uma cesariana. Tá? Eu preferiria fazer a cesariana, tirar o feto e fazer, então, a correção do útero via cesariana. Tá? Então, essas aqui são as principais condições que podem levar a gente a pensar em distocias, tá? Em condições. E lembrando também que, apesar da gente falar do cuidado das condições e das correções, o obstetra ele tem que se preocupar muito com o cuidado neonatal imediato, né? Então, pensar que aquele animal, né, que o feto, né, que o terneiro agora, que o recém-nascido, que o neonato, não é só você chegar lá, né, e olhar o bezerro, né, e largar ele, tá? Muitas vezes você corrige uma baita de uma distocia, você tira o terneiro, você não cuida dele, ele morre depois, né? Então a gente tem que fazer todo um cuidado emergencial, né? Tratar uma possível asfixia neonatal, nesse cuidado que a gente vai ter com esse terneiro. Espero que tenha ficado claro aí para vocês aí sobre como que o que a gente faz, né? Como que a gente pode pensar de uma forma mais direta em resolver esses problemas, tá? É uma visão bem geral, tá? Bem prática. Obviamente teria muita coisa para ser discutido aqui. Então eu mais uma vez agradeço a todos aí e depois a gente tenta fazer algo semelhante até para tentar clarear. E qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade para me perguntar agora, ou se depois quiserem mandar aí para mim no Telegram, no WhatsApp, sei lá, fiquem bem à vontade. No e-mail, né, vocês têm aí, a maioria de vocês tem meu contato, tá bom? A internet realmente hoje está horrível, 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 tá? Mas então era isso, gente. Qualquer dúvida aí, mandem para a gente no grupo, tá bom? Então, uma boa noite para todos, né? E um bom término de semana aí para vocês, tá bom?